Olá, boa noite, muito boa noite. Que alegria ter você aqui comigo para a largada da nossa maratona. Tem dois Laertes hoje, ó. Tem eu aqui e tem eu lá atrás também, para alegrar aí a sua noite. Olha, isso vai ser difícil de acompanhar. Eu prometo que eu não vou ficar balançando aqui para o Laerte lá de trás não ficar balançando também. Meu boa noite para cada um que estão aqui comigo para essa grande largada da nossa maratona da carta de Paulo aos Romanos. Seja muito bem-vindo a esse tempo de conhecimento da Bíblia e nos próximos 16 dias, cada dia um capítulo, você é o meu convidado mais do que especial. Seja muito bem-vindo. Compartilhe o like dessa transmissão. Tem gente no Facebook acompanhando a gente. Minha irmã, Cristiane Lafayette. Cris, querida, vem para o YouTube com a gente e dá boa noite aqui para o seu irmão mais velho. Você que vai ser vovó. Isso aí, minha irmã Cristiane vai ser vovó, avó da Jasmin, a filha da Luciana. Muita gente boa chegando com a gente. Claro que tem link no YouTube, querida. Ela pergunta aqui, tem link no YouTube? Tem link no YouTube. Que tal no grupo da família? Vamos lá no nosso grupo da família, Cris? Aí pronto, né? Aqui já vira agora coisa de família. Olha lá, já está lá, Cris, no grupo da família. E para quem é inscrito no canal e ativou aí o sininho das notificações, o próprio YouTube avisa e facilita a minha vida, que não tenho que ficar enviando aí link para todo mundo. Olha lá, um Laerte já levantou a mão, o outro vai levantando também. É uma festa esse nosso cenário tecnológico, ok? Estamos ainda aqui no colégio, dia de muito trabalho, e você que assistiu a minha ministração da manhã vai ver que eu estou com a mesma roupa de manhã, não deu tempo ainda de trocar, mas muita alegria. Olha aí, ó, minha irmã Cristiane chegando aqui, uma alegria ter você. O meu querido pastor Paulo Isaías falando aí da multiplicação do bispo. Se um bispo é bom, olha, é demais. Caju, querido, 1-0 para o Santos, glorioso, em cima do Independiente. Estava só esperando você chegar para informar aqui o placar. Caju, Deus abençoe você. Na TV, no celular, acompanha aí com a gente também, uma grande alegria. Vamos dar boa noite aqui para todo mundo, bastante gente já conectado, mas eu quero dizer para você que a gente pode fazer mais. Compartilhe o link dessa transmissão. Clique no like, clique no gostei, mas copie e colhe o link nos teus grupos de WhatsApp e aí a gente vai junto espalhar mais e mais da palavra de Deus. Meu carinho para cada um de vocês, minha querida Rejane, já chegou, está aqui conosco, direto de Caruaru. Muito boa noite, seja bem-vinda. Meu amor, minha esposa, Bispa Suami Lafayette, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Vamos juntos à carta de Paulo aos Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos. João Ricardo estava na expectativa. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo, meu querido Bismarck, o maior fazedor de resenhas dos livros da Bíblia. Deus te abençoe, Bismarck, seja muito bem-vindo. Soninha querida, Deus abençoe. Rose, uma alegria ter você aqui comigo. Pastor Almir Trindade, um beijo para você, saudade, Almir. Um beijo para o meu querido Davi, Deus abençoe. Um beijo aí, olha, o João Ricardo dando parabéns para a vovó Cristiane. Deus abençoe aí, um beijo para minha querida irmã Cristiane, que vai ser a vovó da Jasmin, barrigão lindíssimo da minha sobrinha Luciana. Deus abençoe. Pastor Paulo Isaías, graça querida, um beijo para vocês, Deus abençoe. Ana Lúcia, que está lá na Praia Grande, Deus abençoe, Ana, seja muito bem-vinda. Cida, minha querida Cida Olímpio, seja bem-vinda, Cida, em nome de Jesus, a paz de Cristo para cada um de vocês. Doutora Suelen Vieira, Suelen querida,
Um beijo, sempre em oração, Sueli. Sempre em oração. Que Deus nos dê graça a cada dia. Uma alegria ter você aqui conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem mais está aqui? Todo mundo já está por aqui. Seja bem-vindo. Que a graça, a unção e o poder do Senhor seja sobre a nossa vida, a minha vida, a tua vida, em nome de Jesus. Estou compartilhando aqui o link com mais alguém. Compartilhe você também, ok? Compartilhe você também aí e a gente vai junto vivendo a bênção e o mover do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Manda aí o teu compartilhar, copia e cola o link, pega a tua Bíblia e vem comigo aprender mais e mais à luz da palavra de Deus. Tem mais gente chegando por aqui, meu querido João Ferreira Carvalho, minha querida Márcia Joseane, Rodrigo Queiroz, lá de Comendador Soares. Fala, bispo. Fala você, Rodrigo. João, um beijo, Deus abençoe. Ô, Márcia, um beijo. Obrigado pelo comentário hoje lá no vídeo. Ainda não deu tempo de responder a Márcia comentando no nosso vídeo de hoje pela manhã. Pegou aí a Bíblia? Então vem comigo, vamos juntos aprender mais e mais à luz da palavra de Deus. Com muita alegria, a gente começa hoje a nossa maratona de leitura bíblica da carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, e eu quero compartilhar com você aqui algumas curiosidades, algumas situações. Deixa eu separar aqui para você. Aqui, pronto. Ok. Pronto. Vamos juntos aqui aprendendo mais e mais à luz da palavra de Deus. Meu foninho caindo aqui, já coloquei ele de volta no lugar. A carta de Paulo aos Romanos, aí a gente já sabe, hoje pela manhã eu falava sobre isso, sobre o escritor da carta, o apóstolo Paulo, que conta com o auxílio de um escriba, de um escrevente para escrever essa carta. E essa carta é muito interessante, queridos. Para mim ela é muito especial. Por quê? Porque Paulo estabelece na sua carta à igreja de Roma verdadeiras colunas para o cristianismo, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva. É na carta aos Romanos que Paulo mostra que eu e você, sem exceção, a humanidade, ela é pecadora. E Cristo morreu na cruz para quê? Para que todo aquele que nele crer possa ter a certeza do perdão do pecado e, consequentemente, a vida eterna. É na carta de Paulo aos Romanos que a gente entende melhor aquilo que é a justificação pela fé. O receber de Deus nessa nova vida e o acesso a um relacionamento abundante com o Pai sem restrições através do Espírito Santo. Se a gente pegar, você vai ver, acompanhe conosco a leitura nesses próximos 16 dias. Amanhã pela manhã, 7 da manhã, a gente está lendo já o capítulo 1, na pegada. E eu quero contar com você, ok? A Bispa Suami tem um grupo no WhatsApp, onde nós compartilhamos ali as nossas experiências na leitura aos Romanos. E se você quiser participar, é só você enviar aqui no chat o teu pedido para ela, ou postar o teu número de telefone para ela, e aí então ela vai entrar em contato com você e vai incluir você no grupo, para facilitar aí a tua vida. Eu já vou publicar aqui o número da Bispa, 96485-3467, ok? Você pode mandar aí um WhatsApp para ela e participar do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente ali troca informações, um capítulo a cada dia.
Nesses próximos 16 dias, 2 semanas, a gente vai ver o seguinte, a estrutura que o livro apresenta para a gente. Eu olharia da seguinte forma. Vamos pegar aqui do capítulo 1 até o capítulo 11. Paulo fala do pecado da humanidade. Paulo fala do perdão por intermédio de Cristo Jesus. Paulo fala que somos livres do pecado. E Paulo ainda, aqui no final dessa primeira parte, nos fala sobre a história de Israel e o seu futuro. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo aborda esses 4 assuntos: o pecado da humanidade, o perdão através de Cristo Jesus, a libertação do pecado e a história de Israel. Na segunda parte, a partir do capítulo 12, o apóstolo fala sobre aquilo que é a responsabilidade pessoal de cada crente. A carta aos Romanos é muito interessante. Somos justificados pela fé. Mas Paulo mostra que uma vez que somos justificados, nós temos responsabilidades pessoais. Cada cristão tem obrigação espiritual e obrigação prática. Paulo mostra que não basta apenas eu acreditar em Jesus e eu confessá-lo. Eu preciso ter um estilo de vida que comprove isso. E isso você vai constatar e vai ver como é apaixonante na carta aos Romanos. Essa carta que é uma das mais ricas e mais importantes do Novo Testamento, além de ser, assim, um tratado sobre situações que são extremamente úteis para o nosso dia a dia. A carta, ela, como eu disse para você, ela foi escrita para a Igreja de Roma, mas passados 2000 anos, é um livro que é extremamente atual para a igreja hoje, e foi também ao longo de todas essas eras. O dinamismo de Paulo nessa carta faz com que a carta seja extremamente atual para a nossa igreja e para a igreja que antecedeu a nossa, não apenas a igreja de Roma, mas a igreja que aconteceu ao longo desses 2000 anos. São instruções profundas no tocante à doutrina, mas Paulo também fala sobre a vida do cristão. É aqui que contém a maior parte, a maior exposição do seu evangelho. E no capítulo 1, a gente já vê ali Paulo se apresentando. Ele, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aí você vai falar para mim, mas bispo, isso é suficiente para atestar a escrita da carta a Paulo? Nós vamos ver no capítulo 1, nos capítulos 15 e 16, que são os últimos capítulos, detalhes biográficos que não deixam dúvida que realmente foi Paulo, o Saulo de Tarso, que escreveu a carta aos Romanos. Diversos estudiosos do começo da igreja, como por exemplo Policarpo, que foi bispo de Esmirna e discípulo de João, alguém muito próximo a João, nos seus estudos atribui a carta aos Romanos a Paulo. Irineu, que viveu cerca de 182 depois de Cristo, Orígenes, que viveu um pouco mais além, por volta de 210 a 250, Clemente de Alexandria, que foi um intermediário entre Irineu e Orígenes, por volta de 190, 200 depois de Cristo, Tertuliano, que viveu na mesma época de Clemente de Alexandria. Todos esses estudiosos, eles afirmam e confirmam nos seus escritos que Paulo é aquele que escreve. Mas, não apenas nesses escritos, mas a história também confirma isso. O fragmento muratoriano, que é datado de cerca de 180 depois de Cristo,
atribui também a escrita da carta de Paulo aos Romanos. Muita gente ainda insiste em questionar. Tem muito estudioso que, em contrapartida, insiste em questionar, mas os argumentos não são nada convincentes diante daquilo que eu estou apresentando e a história apresenta também para nós, né? Quando é que Paulo, ou melhor, onde Paulo escreve a carta aos Romanos? Essa carta foi escrita pouco antes da sua visita a Jerusalém. Lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 2, a gente vai ver Paulo fazendo referência à sua estada na Grécia. O que era essa estadia na Grécia? Paulo estava, mais precisamente, em Corinto. E ali, então, ele escreve a carta aos Romanos. Eu falei pela manhã que essa carta, ela tem algumas características. Havia em Roma povo que era judeu e povo que era gentil. Entre um imperador e outro, os judeus foram expulsos. Depois os judeus voltaram. E quando Paulo escreve para uma igreja que se reunia nas casas. A gente vai ver a referência a Áquila e a Priscila. Então essa carta é uma carta que tem características que são muito interessantes. Não é algo assim específico para um determinado povo, mas ela mostra um contexto mais amplo, o que faz com que essa carta hoje seja muito atual, falando a uma igreja que é multifacetada. Havia a necessidade de Paulo preparar a igreja de Roma para a sua chegada, havia a necessidade de Paulo desmistificar algumas tradições, alguns falsos ensinamentos, e aí então nasce a carta aos Romanos. Falando ali sobre o período que ele escreveu essa carta, quando estava ali em Corinto, vale a pena a gente salientar que talvez as 7 igrejas da Ásia, aquelas que falam lá em Apocalipse, e nós vamos chegar na nossa maratona a Apocalipse, elas também foram estabelecidas nesse período. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, foram estabelecidas também nesse período. Então, Paulo escreve, vai a Corinto, escreve a carta aos Romanos, depois ele faz uma segunda visita a Corinto, vai depois a Éfeso, e aí então é que ele vai escrever a carta à igreja de Coríntios. Mas isso aí a gente vai falar posteriormente, quando a nossa maratona chegar lá em Coríntios. Por enquanto a gente vai falar um pouco mais sobre Romanos, né? Então, considerando todas as suas viagens e o tempo de escrita das outras cartas, a gente pontua mais ou menos que isso tenha acontecido por volta do ano 54, 55, até o ano 60. Eu não vejo muita preocupação em precisar. Tem estudiosos que eles vão além, eles falam de precisão. Não, olha, foi no ano 54, foi no ano 56. Eu não vejo tanta precisão e tanta necessidade com relação a isso. O que eu acho que vale a pena é a gente estabelecer aí que foi antes do ano 60, então dá mais ou menos para se ter uma ideia daquilo que era a atividade de Paulo. Uma coisa curiosa que vale a pena a gente prestar atenção: a igreja de Roma não foi fundada nem por Paulo, nem por Pedro. Paulo nunca tinha visitado a igreja de Roma. Você vai ver isso amanhã, Romanos capítulo 1. Fica muito claro, ele nunca tinha ido a Roma. Mas ali tinha cristãos que eram fervorosos pela sua fé.
E o próprio Paulo fala no versículo 3 do capítulo 1, eu já queria muito ir visitá-los. Ora, como é que essa igreja nasceu? A possibilidade mais provável é que a igreja de Roma, ela foi iniciada por judeus e gentios que haviam se convertido ao cristianismo no milagre de Pentecostes, que estavam ali em Jerusalém, que receberam a pregação de Pedro, de João, e voltaram para suas casas. E agora eles entendiam que deviam servir ao Senhor. Retornaram para os seus lares em Roma e começaram a se reunir nas suas casas. E aí sim nascia a igreja de Roma. Olha que coisa legal, né? O evangelho sendo pregado. Uma igreja formada por judeus e por gentios. Qual seria o grupo predominante? Será que tinha mais judeu ou será que tinha mais gentil? Tem muito estudioso também ao longo da história gastando tempo com isso. E o que eu vejo, às vezes se investe tempo numa dissertação tão longa, considerando aí todas as possibilidades, todas as sugestões, mas a minha pergunta é, será que realmente isso vale a pena? Por quê? O grupo predominante, eu, Laerte, acredito que era de gentios. Até porque Roma era uma cidade gentia. Não era como Jerusalém, que era uma cidade marcada pelo povo judaico. Tinha lá o grego, tinha lá o romano, mas a preponderância em Jerusalém era o povo judeu. Só que Roma era justamente o contrário. E a proporção, bispão, qual é a proporção em relação dos judeus aos gentios? Outra coisa que também não dá para falar, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai ver em Romanos, no capítulo 1, no capítulo 11, a gente vai conseguir entender um pouquinho mais. Mas isso não faz diferença. O importante é nós entendermos que era uma igreja que ela tinha características mistas, judeus e gentios. E eu, Laerte, pessoalmente acredito que eram mais gentios do que judeus. O importante, já falei sobre isso também de manhã, né? No começo da igreja, século I, século II, não havia o conceito do prédio da igreja, do edifício eclesiástico, como nós conhecemos hoje. Por exemplo, todo domingo, Rua Ambrosina, número 77. Pela manhã, ali se reúne a casa do pai, às 18 horas, o Ministério Restaurar com o pastor Júlio e a pastora Denise. As pessoas perguntam, onde é a igreja? Onde fica a igreja? A igreja fica na Tijuca. A ideia o conceito do edifício eclesiástico está aí estabelecido. Em Roma não era assim. Então o que acontecia? As famílias faziam culto nos seus próprios lares. E aí juntava o pai, a mãe, o filho, muitas vezes os servos, um parente mais próximo. Se a casa era grande, agregava mais gente. E aí lá em Romanos, no capítulo 16, um texto que é muito, muito, muito pessoal, porque Paulo vai saudando e vai falando os nomes. Eu fico impressionado com isso. Paulo nunca tinha ido em Roma, mas a intimidade que ele adquiriu com aquele povo é algo fascinante. E é um ensinamento para eu e você que somos pastores. O cuidado e o carinho para com o rebanho. Então a gente vai ver lá no capítulo 16, ele saudando aos que se reúnem na casa de fulano, de fulana. Não dá para saber quantas casas, igrejas, quantos discipulares, quantas células havia, mas que tinha. E era muito legal. E olha o que Paulo nos ensina, falei também sobre isso nessa manhã, né? As pessoas ficam aí perguntando, às vezes, mas é romano, é judeu, é gentio? Diante de Deus não há diferença. Romanos 10:12 fala, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos aqueles que o invocam. Então, eu já caminhando aqui para o nosso final, deixa eu falar um pouquinho sobre o propósito, o objetivo de Paulo escrever uma carta para os romanos.
Vamos olhar para a vida de Paulo. Quando Paulo escreve essa carta, eu vejo assim, ele avaliando o seu ministério e vendo que ele se encontrava em um ponto crucial. Ele tinha alcançado o fim da sua obra missionária na parte oriental do Império Romano. Ele já tinha plantado o evangelho nos grandes centros e agora ele precisava ir para o oeste. A Espanha precisava ser alcançada. Ele fala sobre isso lá em Romanos 15. E aí Paulo compreende o seguinte: não dá para ir para Roma direto, passando pelo Golfo de Corinto e pelo Mar Jônico. Até mesmo por quê? Porque ele precisava de recursos, de arrecadar donativos para os irmãos pobres de Jerusalém. Ele estava viajando por um lado e enviando suprimento para a igreja que tinha ficado lá em Jerusalém. E qual era o plano? O plano era levar o suprimento a Jerusalém, completar essa parte da sua carreira, então seguir o caminho para Roma. Então, muitos estudiosos acreditam o seguinte: Paulo queria visitar a igreja romana, ganhar o apoio deles para dar o suporte à sua empreitada missionária e estabelecer em Roma o ponto de partida para a evangelização do Oeste. Então, eu coloco aí para você um primeiro ponto, um primeiro foco, um primeiro propósito de escrever a carta aos Romanos. Estabelecer ali a igreja, fortalecer a igreja, para quê? Para que a igreja desse suporte, para ele ajudar Jerusalém, mas também evangelizar o lado oeste e chegar na Espanha. Tem estudioso que julga o seguinte: acha que Paulo desejava visitar os cristãos de Roma para quê? Por conta de questões pessoais, tá? Era uma coisa mais afetiva, posso dizer assim. Ao longo do tempo ele foi firmando amigos que estavam em Roma, mesmo ele não tendo ido a Roma, e ele queria visitá-los, porque ele queria abençoá-los e ele sabia que eu vou ser abençoado. Só que uma coisa que é interessante, parece que havia um temor, e Paulo tinha um certo temor de não conseguir chegar a Roma. E aí então a gente vê que havia também a necessidade de corrigir alguns erros doutrinários daqueles que estavam se reunindo ali. Paulo é muito claro nisso. Bom, seja para montar uma base em Roma, para arrecadar suprimentos para Jerusalém, para visitar amigos ou para corrigir erros da igreja, eu vejo que todas as alternativas, elas estão corretas. Não é necessário a gente estabelecer apenas um propósito, já que eu vejo assim que cada propósito está intimamente ligado, e quando a gente junta esses propósitos, o que eu, Laerte, enxergo? Uma característica marcante, que marca um propósito maior na vida de Paulo. Veja o que ele escreve aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: fiz-me fraco com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, o que Paulo queria mesmo, e eu vejo o grande propósito da carta aos Romanos, é justamente fazer a vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Ainda dá tempo de você convidar alguém para assistir a nossa transmissão. A gente já está aí com meia hora e eu já estou caminhando para a nossa reta final. Lembrando que amanhã, às 7 da manhã, a gente faz a leitura do capítulo de número 1 e você é o meu convidado mais do que
especial, ok? Então, falando ainda um pouquinho mais sobre a carta de Paulo aos Romanos, é muito legal que no capítulo 2, a gente vai ler isso no sábado, você vai ver Paulo fazendo a apresentação das suas credenciais apostólicas. E por que Paulo faz isso? Por orgulho, jactância? Não. Para que a igreja de Roma soubesse que ele era alguém autêntico. Para que os boateiros não pudessem tripudiar sobre ele. E Paulo escreve a carta, e eu friso mais uma vez, ele tem um cuidado especial, mostrando que a igreja deveria ter uma ponte de ligação, deveria ser uma ponte de ligação entre os judeus e os gentios, deveria haver igualdade plena, deveria manifestar assim a unidade do corpo de Cristo. Paulo fala que judeus e gentios já eram iguais por causa do pecado, por causa da queda, mas agora eram também unidos pela graça por meio do Salvador Jesus Cristo, mostrando que essa graça é uma necessidade de ambos. A justificação, que vem pela graça por meio da fé, mostra que judeus e gentios, unidos no corpo, constituem um povo único, o Israel espiritual, a verdade de Deus. Então, se você quer ser saudável, você precisa mergulhar na carta de Paulo aos Romanos. Saudável espiritualmente falando. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente. Você vai crescer espiritualmente também. Essa carta, que é tão atual hoje quanto era há 2000 anos atrás, quando ela foi escrita para a igreja de Roma, lá no começo do século I, vai abençoar tremendamente a nossa vida. E eu quero encerrar aqui. Antes de encerrar, eu quero falar para você sobre uma curiosidade que me chamou a atenção. João Crisóstomo, um dos maiores pregadores do século V, uma vez por semana, pedia que lessem para ele em voz alta a carta aos Romanos. Pelo menos uma vez por semana, João Crisóstomo pedia que lessem a ele essa carta. Agostinho, Lutero, John Wesley fazem nos seus escritos elogios rasgados, declarações abertas, daquilo que Romanos fez na vida deles, como os impactou. Então, eu acredito, eu creio, que esse mesmo poder está disponível para mim e para você. Romanos, que é considerada como uma chave divina para o entendimento de toda a Escritura, começa a ser lida por nós a partir de amanhã. Que Deus te abençoe e que você viva essa unção na tua vida, em nome de